pessoal, hoje nessa videoaula vamos fazer mais um exemplo de um padrão composite que vai ajudar vocês na segunda atividade. Então imaginem o seguinte, nós temos aqui três adaptadores, né? São extensões de tomada. Tá? Então imagine que eu tenha um adaptador com três conexões, então, onde eu posso ligar três aparelhos domésticos, por exemplo, nesse adaptador aqui. Então eu vou ligar isso aqui na tomada, então eu tenho três conexões. Mas eu também posso fazer uma gambiarra e colocar outros conectores, outros adaptadores conectados a um outro adaptador. Então eu posso fazer algo do tipo, nessa conexão aqui, eu vou ligar esse adaptador. Nessa conexão aqui, eu vou ligar um outro adaptador. Né? E por sua vez, nessa conexão aqui, eu posso ligar outro adaptador. E essa aqui, outro adaptador. Então eu tenho minha composição de adaptadores que eu posso fazer. Ok? Então vamos implementar essa ideia aqui. Vamos lá. Vou criar aqui então um projeto. Nesse projeto vou criar um pacote chamado adaptadores. Adaptador. Nesse pacote eu vou criar uma classe, aliás, uma interface chamada adaptador. Tenho que abstrair, né, esse elemento, né? E vou criar uma classe que representa o adaptador em si. Vou chamar de adaptador concreto, já que o adaptador é uma abstração, esse aqui vai ser o concreto. E um adaptador concreto, ele pode ter número de conexões. Então, eu chamei de número de conexões, tá? Mas poderia ser número de saídas, sei lá. Então, nesse adaptador aqui que eu estou considerando são três conexões. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, ao final desse programa, eu quero saber quantas conexões eu posso ter se eu ligar dois, três adaptadores um no outro. Ok? Então, por exemplo, se eu ligar, eu vou fazer uma outra forma. Se eu considerar esses três adaptadores aqui, eu tenho 9 conexões. Mas se eu ligar esse aqui nesse, então eu perco uma. Então, ao invés de 6, eu vou ter 5. E se eu ligar esse aqui nesse, ao invés de 9, eu vou ter 7. Então, a resposta seria esta. Então, com 3 adaptadores, eu posso ter 7 conexões disponíveis, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho um número, é um inteiro. Oh, meu Deus. Número de conexões. Vou chamar de conexões, tá? E esse adaptador, então lembrando, um adaptador só pode ser conectado vários outros adaptadores. Então, uma lista de adaptadores. Ok? Então, vou fazer um construtor. Vou pedir só o número de conexões, né? Eu posso ter um adaptador com uma régua, né? Sei lá, com 5, 6. E instanciar aqui a classe ArrayList. Então, eu posso pensar assim que eu posso adicionar conectores a um conector. Então eu vou delegar esse método aqui para a lista. Então eu vou ter um método chamado add, esse aqui. Então eu vou criar um método adicionar. E não vou retornar nada. Ou melhor, não vou chamar de adicionar não, né? Vou chamar de conectar. É mais interessante conectar um adaptador em outro. Ok? Então eu posso também ter um método para verificar a quantidade de adaptadores. Isso vai ser útil para mim depois. O size, né? Vou chamar de quantidade
de adaptadores. Ok? Ok. Veja que eu estou criando aqui os métodos na classe concreta, né? Então eu fiz isso de propósito. Vejo que na interface não tem nada ainda. Então o que eu vou fazer? Posso clicar com o botão direito, refatorar, e subir esse método para um nível, né? Acima, no caso ali, vai ser a interface, né? Só que para ele saber disso, ele precisa colocar aqui que esse adaptador concreto ele implementa adaptador. Então não tem nenhum método lá, então não tem problema. Agora eu posso subir aqui esse nível. Eu vou dizer que conectar a quantidade de adaptadores são de qualquer adaptador. É uma interface de qualquer adaptador. Então veja, eu tenho aqui agora os métodos disponíveis aqui. Okay? Uma outra classe que a gente, né, lembrando, adaptadores são conectados na tomada. Então nós temos que ter a classe tomada aqui para colocar esses adaptadores, conectar esses adaptadores. Então a tomada tem adaptadores, um adaptador na verdade. Aí vocês podem pensar, numa tomada eu vou conectar vários adaptadores. Não, né? Você vai conectar um adaptador só. E esse adaptador vai ser composto de outros adaptadores. Então, uma tomada tem um adaptador. Então, essa é uma característica do padrão composite. Essa tomada aqui, ela vai enxergar o adaptador como se fosse uma coisa só. Não interessa se ele vai estar ali. Então, a tomada, ela tem um adaptador. Ela vê o conjunto como se fosse uma coisa só. Isso aqui é um conjunto de adaptadores. Então, vou colocar aqui um método para conectar também, né? Eu vou conectar um adaptador à tomada. Então, essa tomada vai passar a ter esse adaptador. Ok? Uma coisa que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Eu quero saber nessa tomada quantas conexões disponíveis eu vou ter se eu ligar esse adaptador. Então, eu vou retornar um número inteiro, né? Então, quantidade de conexões da tomada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar, vou delegar essa responsabilidade para o adaptador. O adaptador me dê a quantidade total, vamos chamar assim, total de conexões. Então veja, esse método não existe. Então vou ter que criar esse método. Então passa-se então um método da interface, quantidade total de conexões. Se isso aqui está na interface, um adaptador concreto deve implementar. Então vamos lá. Implementar esse método na classe adaptador concreto. Então, como é que eu vou retorno a quantidade de conexões de uma tomada? Aliás, eu já disse, né? A quantidade total de conexões de uma tomada é a quantidade de conexões de um conjunto de adaptadores que pode existir, né? Então, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que acumular aqui, né? Fazer um somatório. Então, eu vou criar uma variável aqui inteira
chamar total, e vou retornar esse total. Mas o que é o total? O total de conexões depende da quantidade do número de conexões de cada adaptador, né? Então, essa variável aqui vai ser inicializada com o número de conexões. Então, lembre-se, aqui eu tenho, deixa eu destacar aqui, ó, esse adaptador aqui tem 3 conexões, poderia ter com 4, com 5, né? Então, esse total vai ser inicializado com o total de conexões. Aí eu tenho que percorrer para cada adaptador uma lista de adaptadores que pode existir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né, esse total vai ser ele mais adaptador, ponto. Aqui está o pulo do gato, ó. Então, aqui vai ser um método recursivo, porque o adaptador tem um número total de conexões, que eu posso ter vários adaptadores ligados em série, né? Então, esse método aqui, quantidade total de conexões, para cada adaptador vai chamar ele também, né? Cada objeto chamando o seu método, né? Só que a gente sabe que nessa questão de ligar um no outro, eu perco um, né? Então, ao invés de ter 9, tenho 7 aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir um de acordo com cada adaptador. Então, se eu tiver 3 adaptadores, eu vou tirar 2, né? Correto? Então, é por isso que eu tenho essa quantidade de adaptadores aqui, ó. Então, o total vai ser ele menos a quantidade de adaptadores que foram conectados nesse adaptador em questão, nesse objeto em questão. Essa é uma forma de fazer, né? Vamos testar isso aqui. Então, eu vou criar alguns adaptadores. Então, adaptador concreto, né? Concreto. Vamos colocar 3 somadas em todos eles, né? Então, adaptador 1. Isso aqui, então, é um adaptador, é uma abstração, né? 2 e 3. Para a gente seguir o exemplo que a gente tem ali. Todos eles têm 3 conexões. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar na tomada. Tomada. Ponto conectar. Então, eu vou conectar o adaptador 1. Então, na tomada, lá na parede, tem o adaptador 1, beleza? Agora eu vou imprimir. Quantas conexões tem agora nessa tomada? Quantidade de conexões. Então, vejam. Lá na tomada, eu tenho esse adaptador aqui. Foi ligado na parede lá. Então, quantas conexões eu tenho? 3, né? Então, essa é a resposta. Vamos ver? Vamos lá. Então, 3. Beleza. Agora, nessa tomada que eu liguei o adaptador 1, eu vou ligar no adaptador 1, eu vou conectar o adaptador 2. Tá? Então, o que eu fiz? Liguei o outro adaptador nesse primeiro adaptador. Então, tem que ter 5 conexões. Então, vamos ver. Beleza, 5. E se eu ligar, então, mais um adaptador nesse adaptador, no adaptador 2, eu vou conectar o adaptador 3.
Lembrando que todos têm o mesmo número de conexões, né? Então aqui tem que aparecer 7. E aí a gente encerra e conclui o problema, né? Então, questões sobre o padrão composite. Primeiro nós temos uma interface que, naturalmente, né, sempre tem interface para permitir que uma classe concreta que implementa essa interface tenha uma conexão com ela própria, né? E aqui também uma outra questão importante, ó, uma recursão, né? Cada objeto vai executar os seus métodos, né? Então, como esse objeto pode ter uma lista de outros objetos, eu tenho que percorrer essa lista, ele vai ter que usar os seus próprios métodos, né? E, obviamente, todos os métodos objetos partem de uma classe. Então, por isso que é necessário fazer uma recursão aqui. Ok? Então, tá aí mais um exemplo. E vai servir, né, de recurso para vocês fazerem a atividade 2. Beleza? É isso aí. Até a próxima.